assim que mas aqui você divide ela em 9 pedaços. Tertúlia. Gente, meu boa tarde para todos. Hoje nós temos aqui hibernante dentro da evoluciologia. O hibernante é o princípio consciencial, a consciência evolução, em qualquer estágio evolutivo, ainda vivendo a condição da hibernação efêmera ou prolongada, intrafísica ou extrafisicamente, com inatividade parcial, com redução metabólica extrema, com a fisiologia ou parafisiologia mínima, evidenciando a estagnação evolutiva da vida latente. Agora, aí nós falamos que a hibernação humana, a hibernação como resposta dos indivíduos às condições ambientais adversas, a geopolítica da hibernação, a auto-hibernação consciencial, o fato de toda estagnação significar regressão evolutiva, o auto-vegetalismo, a hipotermia, o estado de torpor, o estado de adormecimento, o estado letárgico, o letargo invernal, o sono hibernal, a hipobiose, a anidrobiose, a hipnódia, a anabiose, a semivida, o encaramujamento, a conviviopatia, a hibernação social. Eu li aqui mais ou menos a metade que estou falando aqui na fatologia para dar uma ideia disso. Agora, na caracterologia, lá dentro dos argumentos, eu mostro 6 categorias de hibernações do princípio consciencial, quando propriamente dito hibernante, né? Agora, nós falamos no fim, o estudo dos múltiplos tipos de hibernação interessa a todos os princípios conscienciais em função de a vida evolutiva estar embasada essencialmente na atividade constante e sadia. Você já sofreu algum período classificável na condição de hibernação? Por quanto tempo? Agora, eu quero dizer aí que a Rosa pode trabalhar aqui na psicologia, que falta só 2, terá 7 aí o máximo. Esse verbete é o 1051, tem 4 páginas, tem 43 logias pela minha listagem, e ele tem 12 máximos. Ele está bem avançado aqui do ponto de vista de certas argumentações. O detalhismo tem mais de 20 logias explicitando o assunto. Agora, nós temos aqui uma série de perguntas que eu vou aproveitar para falar. Estou inscrita no curso avançado de TENEPS e desde então tenho sonhado com meu ex-marido. Como separamos em 1993, faz 15 anos, e não tivemos mais contato, gostaria de saber se esta coincidência reflete a necessidade dele por assistência, já que soube do seu estado precário de saúde, agravado por questões de dependência alcoólica e fumo. O que fazer para ajudar, já que ainda não faz TENEPS? Pensa positivo no assunto e põe energia, exterioriza energia na direção dele com a situação toda. Isso às vezes é importante. Agora, só para nós dois, ninguém está ouvindo o que é que eu vou falar. Isso aí mostra que alguma coisa ficou mal parada nessa separação, está na cara. Porque a hora que a pessoa aqui, a nossa amiga, ela volta, que está querendo fazer assistência, lembra daquilo, isso aí remonta, isso aqui é remontar, remonta alguma lacuna. É bom você pensar positivo, direitinho, isso aí é importante sim. Outra pergunta, como consciências como André Luiz, José Grosso, Bezerra de Menezes podem ter uma neoconduta mais apropriada com a época, com tanta influência energética externa vinda dos espíritas? Emmanuel deve ainda estar sofrendo assédio das consciências, mesmo ressomado? Não existe isso. Ele está lá fazendo o trabalho dele, eles são muito conscientes. E esses aí que você falou, são todos hoje muito conscientes dessa situação. Isso aí a gente tira de letra. A turma que faz requisição, geralmente não influi tanto assim não. Quando eu deixei o movimento espírita, poucos me seguiram. Mas eu nunca tive problema de ter perseguição ou patrulheiro depois que eu deixei o movimento espírita. Isso depende da consciência que deixa.
ou aquilo que depois passou, por exemplo, a pessoa que dessomou, ela pode ajudar todo mundo. Na verdade, eu saí do espiritismo, mas do ponto de vista de assistência, eu nunca saí, porque até hoje eu atendo os espíritas que vêm atrás, inclusive agora estão falando nisso. Fazem só 42 anos que eu deixei, mas a assistência continua. Agora, quando eu deixei, eu falei, a natureza humana é assim. Enquanto você está dando a teta, você é um santo. A hora que você retira a teta, você é um assediado. Foi isso que aconteceu comigo. Antes de deixar o movimento espírita, eu sabia que isso ia acontecer. Mas veja, eu continuo dando a teta, de algum modo. Outra pergunta, qual seria o nível de transformismo? Isso aqui eu não sei se é a mesma pessoa, porque não está escrito. Não, é a mesma pessoa, porque... Não, eu não sei se é. Qual seria o nível de transformismo intermissível de algumas das consciências escritas em nosso lar? O que pode dizer sobre a ministra veneranda e a sua atuação nesse sentido em nosso lar? Algumas dessas consciências poderiam ter evoluído para participar de curso intermissivo não evoluído? Olha, algumas delas já eram gente que já entendia de curso intermissivo. Algumas, não são todas, algumas. Lembre-se que a ministra veneranda terminava a palestra deixando tudo no ar. Isso é um dos processos didáticos que eu mesmo uso, do ponto de vista da TARES. Outra coisa, lá havia, por exemplo, aquele que dirigia lá que não precisava de dormir. Quando essas consciências estão nesse nível, é porque já tem muita lucidez. Algumas dessas consciências poderiam atualmente estar participando do segundo curso intermissivo, por exemplo, Dr. Bezerra, André Luiz, depende da culpa no cartório que eles deixaram para trás. O que é que houve? Porque tem muita gente que às vezes deixou coisas mal paradas, de assistência, que precisa esclarecer. Olha o Emmanuel não teve que somar na Itália para mexer com coisa da Igreja Católica e antes do processo espírita. Outra aqui. Já tive síndrome do pânico e sei que essas crises têm relação com assédio extrafísico. Atualmente, já percebo quando aparecem os primeiros sinais e consigo interromper o processo através do trabalho com as energias e da higienização pensênica. Mas essa madrugada já acordei com todas as sensações instaladas. Foi uma das piores crises que já tive. O que posso fazer para evitar essa situação? A primeira coisa é o seguinte: possivelmente você está ruminando algumas ideias que já passaram, alguma crise, alguma vivência que você teve nesta vida e que pode estar aflorando, vindo à superfície. Os assediadores, ou as consciências, às vezes nem assediador, é consciência, são as consciências energívoras, elas precisam de energia. Elas veem que você está fragilizada, elas então entram na sua psicosfera. Agora, a primeira coisa é o seguinte: exteriorize a sua energia, domine você e fale para você o seguinte: quem manda em você é você. Pode dar câncer no universo, que você não vai mudar nada. Outra coisa, a consciência não morre, do chão não passa. Então ela está sempre viva. Então por que é que tem síndrome do pânico? É devido mesmo a uma falta de critério na pensenização da pessoa. Pensa bem nisso. Essa falta de critério, às vezes, é devido a algum pensamento da infância, da adolescência, alguma coisa que ficou mal parada, que a pessoa pega aquilo que ela está tentando sepultar, colocar debaixo do tapete. Tem que apresentar isso aí para si mesmo, enfrentar o assunto e superar a situação. Durante a TENEPS, entra imediatamente em forte estado de EV que cresce durante a prática. Mas o que sinto que trago das práticas espíritas são certos sulavancos devido a espasmos musculares, quanto à desassimilação energética ou encaminhamento de consciência. Como faço para atenuar essa forma brusca de ligar com as consciências tidas? Não, o negócio aí está tudo certo. Isso que está acontecendo com você é da própria evolução do processo da TENEPS e do parapsiquismo. Isso que você sente são as mioclonias, todo mundo tem isso. E no processo do desenvolvimento do parapsiquismo, ainda mais dentro da TENEPS, essas coisas ocorrem. Eu conheço gente que às vezes demorou 3, 4 anos até as mioclonias todas se assentarem. Por quê? O amparador, ele não pode chegar de uma hora para outra e limpar aquilo assim e tirar com a mão. O seu sistema nervoso vai para o espaço, vai te criar problema em outras áreas. Então é preciso ir com calma, devagar, porque mioclonia diz respeito ao processo neurológico.
É um problema que você já criou antes da TENEPS, alguma coisa que aconteceu com você. Isso pode ser da infância, da puberdade, alguma coisa. Então, isso é normal. Paciência e caldo de galinha não faz mal para ninguém, é o que eu estava falando aí ontem. Nesse caso aí, paciência e caldo de galinha é uma indicação geral. Outra pergunta. Em evolução em dois mundos, André Luiz dita que cocriação em plano maior, opera as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão, não sei o quê, os grandes devas da teologia hindu ou dos arcanjos. Gostaria de saber se os arcanjos estão em ciclo evolutivo paralelo aos nossos ou não. Qual seria a natureza e classificação dos arcanjos segundo a conscienciologia? Olha, isso tudo é processo de semântica dentro dos processos de religiões e seitas. Nós não usamos isso. É bom você ver que a melhor coisa que você faz é ver a escala evolutiva das consciências. Nós estamos dando os nomes dentro da lógica, nomes técnicos adequados, de acordo com o processo da autoconsciencialidade da pessoa. Agora, é lógico que muitos desses arcanjos, às vezes, pode ter sido consciências ou são consciência muito evoluída. Uma das coisas que eu sei é o seguinte, dentro desses nomes, das semânticas aí, da loucura aí, de todos esses glossários de iniciação, um que eu sei que correspondia aos serenões era aquilo que se chamava de potestades celestes, que esse é dos mais avançados que tinha. Então, esses aí correspondiam a serenão, porque isso aí eu estive estudando com o serenão sobre isso. E eles falaram que esses aí já era o nome que eles davam antigamente para o serenão, era potestade celeste. Potestade, no caso, é por causa da pujança da força. Você está entendendo como é que é? O machão evolutivo de alto nível, dominando todas as áreas. Então, nisso aí é que eles, por isso que falar potestade, né? Porque vem de potente, que é o processo de força e tal. E celeste que é cósmico. Então, é o serenão até um certo ponto. Agora, por exemplo, até que ponto também que talvez não fosse uma consciência livre? Isso aí a gente não sabe. Então, é um processo que a pessoa tem que estudar, não é isso? Eu agora queria dizer para você o seguinte, eu quero agradecer aí ao Marco Aurélio, que mandou para a gente um micrófono. Nós estamos estudando se nós vamos usar aqui ou não. Eu agradeço penhoradamente tudo isso, de alto nível. Outra coisa que eu queria falar para você é o seguinte, eu estava vendo hoje uma coisa que eu estou falando há muito tempo, agora já tem gente falando na televisão. Eu sempre falei, já falei isso até em tertúlia, que o Brasil, por exemplo, precisava de pegar um avião e ir em Brasília de julgar testosterona, assim, fazer aquela chuva de testosterona, para o povo tomar atitude. Eu já não falei isso aqui muitas vezes? Agora veja, já tem gente agora falando. O Brasil, por exemplo, ele errou totalmente na questão, por exemplo, da parte internacional nossa, o problema da chanceler, da diplomacia, em querendo que o Brasil entrasse no Conselho de Segurança da ONU e na Organização Mundial do Comércio, para ser presidente da organização ou qualquer coisa, e também no Conselho. Mas veja, o Brasil não fez o dever de casa. Essas nações que estão evoluídas, ou assim, em matéria de dinheiro e tal, do primeiro mundo, elas até querem que o Brasil assuma as coisas, mas o Brasil não assume. Brasília, com esse governo do Lula, nunca assumiu nada. Eles são covardes, são mole. Eles deviam estar dirigindo as coisas. Olha o que já aconteceu aqui na América Latina e eles não entraram em nada. Esses países ficam brigando. O Brasil tinha que estar lá, ele está na frente, tem tudo isso aí. O Brasil não assume esse papel. Então falta testosterona em Brasília, é o que eu sempre falei. Agora, hoje, eu estava vendo na televisão, tem lá um cientista político aí, um professor, falando isso claramente. O Brasil precisa de liderança firme na América Latina. Ele não se posiciona, não assume, é um fracasso. Então, o problema é chamar o Barão do Rio Branco. Esse era o cara bom da história aí, que acertou as fronteiras do Brasil na América Latina, esse negócio todo. Então, precisava que o Barão do Rio Branco venha para ajudar a Brasília. Dá um jeito, porque esses caras são muito mole. Agora, essa moleza, tem gente que acha que é por causa da maracutaia. Tem má intenção atrás disso. Por isso que é que eles não assumem. Que a intenção deve ser outra coisa. Pode ser que seja esse negócio de esquerdismo, essa bobajada toda de política. Eles não veem o problema da atualidade. Eles estão vendo o processo de poder. É o poder, como a gente chama, né? Querem mandar naquilo. Então, veja, isso é uma pena. Agora, hoje eu gostei
Já tem um que falou bem claro isso aí. O Brasil não tem liderança firme. Como é que é aqui? Os estados aí, os mais avançados, estão até querendo que o Brasil assuma isso para ele poder participar. Mas como é que eles vão colocar uma pessoa se o Brasil vira folha, não assume, não atende? Falta testosterona. Agora, ó, isso já faz alguns anos aí com esse governo do Lula que eu já falei isso. Eu me senti bem hoje vendo que já tem gente que já está com coragem de falar isso. Hoje tinha um professor falando agora de manhã. Eu peguei lá e vi isso. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês. Eu vi uma das últimas tertúlias que eu pedi para gravar. Está muito bom. Agora, para a turma aí, viu, Leandro? Eu só queria pedir uma coisa. O enquadramento, de vez em quando, não está bem centrado. Você sabe que eu estudei muito esse negócio de cinema. É preciso centrar mais as coisas. Comigo, por exemplo, a maior parte do tempo, vocês estão me pegando para a esquerda. Eu não sou esquerdista. Está tudo para a esquerda, assim, ó, eu estou mais de lado. Agora, eu desejaria tirar esse chapéu para ficar como eu sou, mas é que aqui está fazendo um frio danado. Nós ainda não conseguimos acertar isso. Aqui embaixo, minha gente, é muito mais frio do que em cima. O frio vem tudo para cá, eu não sei como, mas encaixa tudo. A gente já tampou, já fez uma opção de coisa, e nós não podemos tampar mais porque não adianta. Não, vira para cima, ele bate ali, acaba vindo. Tudo vem. Agora, o problema é o seguinte, eu não posso ficar com isso, que isso aí pode me resfriar uma hora, porque bate, eu já não tenho muita defesa em cima, é tudo aberto. Como é que faz? Por isso que eu estou usando esse chapéu, que eu não vejo outro jeito. Você está entendendo? Agora, eu até pedi já para alguns aí para começar a estudar isso, porque esse negócio de colocar para o outro lado não resolveu nada até agora. Agora, outra pergunta que tem aqui, mais uma só. O motivo do tema central ser neutro seria porque, em alguns níveis evolutivos, como por exemplo animais subhumanos, ursos, a hibernação natural, ela é positiva? A estagnação, inércia, é sinônimo patológico de retrocesso? O professor está querendo dar ênfase no estado patológico da hibernação consciencial, sem abrir mão do benefício da hibernação natural? Até um certo ponto é mais ou menos isso, mas agora o problema é o seguinte. Uma pessoa ela pode estar numa condição que a gente pode achar que é uma hibernação e ela está dentro de um recolhimento íntimo muito sério de autorreflexão. Então eu coloco neutro porque a gente nunca sabe, você tem que chegar, bater, anybody home, tem alguém aí dentro e perguntar, o que você está fazendo? Está pensando o quê? O que é? Qual a sua intenção? Por isso eu coloquei neutro, que a gente nunca sabe, né? Se olhou uma pessoa, aparentemente ela está hibernando, mas como? Como é que você sabe? De modo que, você já viu uma pessoa dormindo? É difícil saber o que a pessoa está dormindo. O sono sempre é alguma coisa. É um processo do onirismo, a gente nunca sabe. Por isso que eu coloquei aí, neutro. A minha intenção foi essa, companheiro. Eu acho que, estou clareando o que é que a gente acha. Pode falar. Essa questão fraqueza diplomática do Brasil, é só lembrar a questão da Bolívia, do Equador, agora até do Paraguai, que... do Paraguai e mais coisa. E os processos também aqui o Brasil nunca falou claro a respeito da Venezuela. Estão cantando de galo também. Outra coisa, nunca falou claro a respeito de Cuba. Quer dizer, como é que quer cantar de galo lá fora, sendo que aqui dentro todo mundo está passando por cima do presidente? Mas a imprensa tem apontado o Lula como responsável, aquele negócio de Lulinha. Ele porque ele quer fazer a média com todo mundo, ele é leniente, né? Agora veja, em parte, coitado, mesmo que ele tenha a culpa, ele não tem tanta culpa assim, ele não tem informação para nada disso, né? Como é que um cara vai dirigir o direito internacional do Brasil, sendo que ele não tem nenhuma estrutura de estudo, ele é contra, ele não lê. Como é que é? Quer dizer, o problema, a culpa toda é de quem elegeu o Lula. No caso do Equador, invadiram lá, acho que é o Odebrecht. Pois é, nós estamos vendo, mas olha, isso tudo eles sabem. Mas a coisa já vem, já está acumulado, tem um monte de coisa. Agora outra coisa, já escreveram no jornal já há algum tempo, isso há mais de ano, que o povo fica rindo do Lula fora do Brasil. Tem muita gente que tem ele como sendo um clown. Você está entendendo como é que é? Agora, veja, ele está fazendo força. Esse processo aí internacional, eles estão fazendo força. Mas veja,
Não sabe decidir, né? Não tem mesmo, é o que eu estou falando, falta testosterona. A imprensa analisa também que ele, como é sindicalista, e o sindicalismo eles fazem muita média. Sempre tem média, sempre tem média. E outra coisa, quem já foi sindicalista, lá no fundo, é o filho que teve uma mãe superprotetora. Essa mãe superprotetora fez o quê? Há um processo, como é que chama? Repressão. Então, por exemplo, até que ponto que ele é mole assim devido à repressão do sindicalismo? Vocês estão entendendo? Aí é o outro lado da história que o povo fala pouco. Então, o sindicalismo é uma beleza. O processo do socialismo que implica isso é uma beleza. Mas até que ponto, para ser uma liderança firme, isso é bom? Não é. Olha lá o Les Walesa, o que é que deu com ele? É do sindicalismo também, solidariedade. Isso da média que ele faz, que vem do sindicalismo, é a imprensa que fala, não sou... Essa média é a contemporização. É deixar como está para ver como fica. Professor, como que eu poderia ajudar uma pessoa que está numa situação de hibernante associado com o uso de tóxico? Tem jeito de tóxico ajudar? É internar a pessoa. Internar o mais depressa possível. Mesmo sem a vontade? Tóxico é só internação. Não tem outra saída se a pessoa quiser viver mais um pouco. Porque se ela continuar assim, vai naufragar logo, porque isso é suicídio lento. Toxicomania é morte certa, prematura, antes da hora. O tóxico é o maior assediador entre todos os objetos e condições físicas que nós temos na face da Terra hoje. Tem que conscientizar a pessoa ou forçar? Como que o senhor sugere esse tipo de abordagem? Aí é ver quem é que tem ascendência moral sobre essa pessoa, ou familiar, ou qualquer coisa. E essa pessoa aí com os médicos e levar a pessoa para internar. Agora, a pessoa às vezes não vai entender isso na hora, ela entende depois. Mas tem que ser quem tem autoridade moral, ou ascendência moral, familiar, econômica, financeira, ou empregatícia, alguma coisa nesse sentido. Alguém que gosta da pessoa para ajudá-la. Porque senão, se deixar, o caminho é voltar para a baratosfera rápida. Essa volta rápida à baratosfera é que a gente tem que fazer força para evitar, né? Valdo. Sim. Na página 35, na sindromologia, você pode comentar um pouco sobre a síndrome da mediocrização? A síndrome da mediocrização é quando a pessoa ela fica sempre dentro daquilo que está na média. Tudo dela é o low profile, mas um low profile quer dizer um perfil baixo, mas que não produz, que é inútil. A pessoa tem muito mais gabarito que aquilo, mas ela não coloca nada a funcionar. Então ela se acomoda à situação. É uma pessoa que é acomodada. Então a mediocrização é que leva a pessoa para aquilo que eu chamo da massa humana impensante, dentro da Robex. Robex é a robotização existencial. Entende? Então a pessoa vem aqui, ela está vivendo igual a média, tudo que tem. Então, como a sociedade intrafísica, a sociedade humana, ela ainda é patológica, nós vivemos no hospital, essa pessoa está sempre por baixo. E sempre numa condição também, vamos dizer, de um certo desequilíbrio perante ela mesma. Ela às vezes tem uma porção de talentos, de dons, de potenciais, e nada disso ela emprega, ela não usa, ela não aplica. Então a vida não tem o mesmo rendimento evolutivo para ela. Outra coisa, uma pessoa dessa, a característica clássica é que ela está na mesmex, na marasmologia. Ela veio para macaquear a si mesma. Muitas dessas que nós chamamos, que são antepassados de si mesmo. Você está entendendo? Então, eles são um galho da mesma árvore genealógica, um pouquinho acima da árvore. É o mesmo galho. Não mudou. E como que uma pessoa, como é que ela pode começar a sair disso, assim, dar os primeiros passos? Ela tem que sair se reorganizando. Para isso, então, o ideal é pegar um laptop e começar a registrar tudo que ela já fez na vida, aquilo que estava certo e aquilo que estava errado. Para ela definir dentro da autoconscienciometria dela, ou de alguém ajudá-la a fazer uma heteroconscienciometria, ver o que ela tem como skills, como potenciais para desenvolver ainda mais o que ela está fazendo.
Com isso, ela pode crescer mais rápido. Agora, ela tem que examinar primeiro o que ela tem. Entende? Ver os disponíveis, ver qual é os bens conscienciais dela. Eu não estou falando patrimônio humano, de dinheiro, de economia, não. Estou falando da economia consciencial. O que ela tem? O que ela é boa? Qual é a tendência dela? Qual é, entendeu? A condição consciencial intrafísica que pode ser desenvolvida mais depressa. Com isso, então, ela vai se firmar, ela vai seguir o trabalho dela por ali, para sair dessa mediocridade. A mediocrização é a pessoa mediana, que nunca passa daquele nível, está sempre ali, entende? E a tendência dessas pessoas é ir mais embaixo. Quanto mais demora, mais difícil é sair da mediocridade. Por quê? Você sabe muito bem, uma pessoa que chegar na meia-idade, ela já começa a ter dificuldade de renovação. A reciclagem é mais difícil. Então a tendência dela é se assentar, estender, ficar quieta. Então ela piora mais tudo aquilo que ela já fez. Entendeu? Professor, aqui no ar. Sim. Na segunda linha da patologia está lá, geopolítica da hibernação. Queria entender mais um pouquinho esse conceito. A geopolítica da hibernação. O problema todo é o seguinte: nós estamos no Brasil. Uma pessoa que mora no Brasil, que aqui é tropical, não tem ambiente para fazer. O tropicalismo não permite hibernação. Agora você vai no setentrião, ou seja, no hemisfério norte. Esses países, por exemplo, igual agora, que está lá em alguns lugares aí, que está nevando sem parar, uma nevasca que o próprio governo fala, não saiam de casa, fiquem em casa. A hibernação. Eu já contei aqui o caso daquela nossa amiga, a minha amiga lá de São Paulo, que eu trabalhei muito com ela. Essa era uma verdadeira cientista, e ela foi lá para trabalhar nesse sentido. Então, ela foi, e quando nós estávamos lá em Silver Spring, em Maryland, junto com o cientista, aquela coisa toda, eu cheguei na casa dela, eu já contei isso aqui, e vi uma série de aparelhos junto da porta de saída. Falei assim, o que é isso? Disse, não, isso aqui é todos os aparelhos que eu tenho. Ali então tinha a temperatura dentro, a temperatura fora, o processo da umidade do ar, o problema de vento, a meteorologia, enfim, tinha uma pequena estação meteorológica junto da porta. Ela vira para mim e fala assim, Walter, eu preciso saber disso aqui para ter e manter meus amigos. Porque a coisa mais difícil que tem é passar o inverno aqui. Se você não alimentar, não cultivar a amizade de alguns amigos no verão, quando chegar no inverno, você vai olhar para a parede. Quer dizer, ela teria que passar o inverno todo dela fazendo a vigília física ordinária lá, olhando, porque não tem outro jeito. Então, o que ela fazia? Durante o verão, ela saía para jogar tênis. Tinha toda a indumentária, um negócio muito sério, porque o povo lá era muito granfino. Tinha uma parte muito grande de cientistas e outra parte muito grande de cientistas junto do Pentágono, da aeronáutica, da NASA. Então o negócio era brabo. Ela então aprendeu a viver nos Estados Unidos. Agora eu falei assim, que diferença da gente, eu lá no Rio de Janeiro, em você aqui assim. Eu falei assim, Valdo, você vê aí, o povo ainda reclama do trópico. Não devia de reclamar. Agora, é uma beleza, por exemplo, esse local, Silver Spring, é uma beleza durante o verão. O tanto de passarinho verde que tem lá, é uma beleza o local, entendendo? Um monte de cientista que mora lá naquela área. Agora, você entendeu isso aí então? Então, a hibernação de bicho que a gente fala no inverno, quando tem neve, quando tem borrasca, com uma tempestade de neve, isso pega as pessoas também, não fica pensando que é só bicho, não. É muita gente que no inverno, no setentrião, quer dizer, no hemisfério norte, que hiberna no inverno. É muita gente. A minha dúvida era mais entender esse efeito político aí do processo do clima. Pois é, mas a geopolítica é justamente isso. Geopolítica, a política geográfica do ambiente. Nós aqui, em matéria de hibernação, nós estamos com tudo. Eu nunca precisei de me hibernar em nada no Brasil.
Agora, em alguns lugares que eu já estive fora durante um tempo, às vezes você tinha que ficar no hotel. Hoje não dá para sair. Se olhava lá fora, está aquela brancura rinço, né? Brancura do olmo total, você está entendendo? Sem nenhum homem da neve. Quer dizer, nem aqueles homens que eles fazem de neve não dá para fazer, porque o negócio está... Entende? Mas fala. Professor, a assídia é um tipo de hibernação? Ou a assídia... Não, é uma reação da pessoa que inferioriza a condição das potencialidades dela. Esse aqui é a assídia. Não é bem a hibernação, depende da pessoa, é o modo dela pensar. Mas a pessoa... Seria, se você fosse falar o seguinte, seria um caminho da hibernação artificial feita por si mesmo. Aí poderia expor. Seria uma pré-hibernação se a pessoa continuar, talvez. Até um certo ponto, né? Agora, tem gente no Brasil que está hibernando do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual. Isso não há dúvida que tem, né? Nós sabemos disso. E outra coisa, eu não estou falando de gente que está na cadeia, não, porque tem muita gente na cadeia hibernando. Mas não é, estou falando é fora. Tem casa, tem residência, tem tudo, tem domicílio, no entanto são hibernantes. Aqui também na trinomiologia, o senhor comenta a incúria quanto ao trinômio casa, corpo, casa, moradia, casa, máquina, né? Computador, automóvel... Casa, corpo, casa, moradia, casa, máquina. É o computador, o automóvel, o celular. O que você quer? Como é que faria a relação direta com a hibernação aqui? Isso aqui é o problema da incúria. Incúria. O que é incúria? Presta atenção. Quanto ao trinômio. É uma pessoa que não liga. Nem para casa, nem para o corpo, nem para a moradia dela, nem para a máquina, para nada. Ela tem uma desídia. Tá. A hibernação é nos cuidados. Os cuidados estão... Ela está hibernando, que tem tudo isso, não faz nada. Você deve conhecer gente assim, né? Eu também conheço. Tem gente que tem tudo e não tem nada. Por quê? Ele não quer. É um monte de gente assim, desperdiça tudo. Esse que é o perdularismo que nós chamamos, a perda total, o tempo todo. Está cheio de gente. Hein? Banalização disso tudo, sim. É a banalização, né? Total. Agora, você está vendo como é importante a gente estudar o hibernante? Eu acho que se fala muito pouco nisso. Eu acho que a psicologia, eu já falei isso até com alguns psicólogos há uns 30 anos. Eles estudar o processo da hibernação do ponto de vista da psicologia, fazer livros sobre isso. Eu não lembro de ter aparecido nenhum. Eu aqui estou mostrando alguma coisa, ó. Eu coloquei 8 fontes aí, mas aquele livro que era meu sonho dourado de consumo, de hibernante, psicólogo fazer, ainda não vi nenhum assim sério, não. O hibernante, a pessoa tem que falar umas verdades. E o psicólogo, de modo geral, ele quer fazer média. O negócio é esse. Eles não falam, às vezes, as coisas como deve fazer, né? Falar, né? É difícil, é a raridade, é 10% só. O professor comenta aqui na questionologia, né, que a questão mais importante em termos de consensiometria é se você já passou por um período, né, e quanto tempo durou. Não, é para a pessoa saber, né, porque às vezes tem gente que já passou isso no exterior, já passou alguma coisa séria. Agora, por exemplo, existe a hibernação feita por um coma. Eu tive hibernando, uma semana de coma. Isso é hibernação. Agora, tem outros. Por exemplo, a pessoa que está na cama não pode sair durante 3 meses, com problema. Aquilo, às vezes, é uma hibernação violenta. É uma hibernação, no caso, patológica, clara, diagnosticada. Né? Então, isso tudo, é isso que eu estou perguntando aqui. Professor, volta aqui mais. Foi aqui, mas pode. Não, você tem direito, por favor. Ele está aqui todo dia, você não. Então a gente precisa de ouvir essas pessoas que vêm de Marte, né? Para trazer novidade para a gente. Não, eu gostaria que o senhor falasse mais um pouco aí, que o senhor falou assim muito rápido, sobre a questão aí do sindicalista, da superproteção e do autoritarismo. Se ele tem alguma a ver com essa questão aqui da conviviopatia nesse a conviviopatia tem, sim. Tem a ver, né? A conviviopatia é justamente o problema da pessoa saber certas coisas, mas não assumir. Ela vê que podia ser melhor, mas ela não se esforça. Isso está dentro da lei do menor esforço. Entende? Lei do menor esforço. Então é empurrar com a barriga, é a preguiça mental,
O que nós estamos falando é justamente isso. Por exemplo, uma pessoa que não tem ela é leiturofóbica, ela não é leiturofílica, ela não gosta de ler. Essa pessoa é problemática, é muito sério. Nessa vida nossa hoje, uma pessoa que não gostar de ler, ela já está hibernando e não sabe o que é, não é? Uma pessoa que foi para a Sibéria. E aí ela tem essa informação, mas essa pressão que ela sofre dentro desse europeu, não fica... Sei, mas às vezes a pessoa está na liderança, não tem sofrimento de pressão nenhuma, não há coerção, nem coação, nem nada. É ela mesma que não quer decidir para ficar bem por cima, ela quer fazer média. Então, fazer média, ser vedete, ser estrela. Isso é terrível. Mas isso tem a ver com em matéria de liderança, uma das piores coisas que a pessoa pode fazer é isso. Isso tem a ver com autoritarismo e com o processo da... Até um certo ponto. Entende? Tudo isso tem. A liderança, né? O estudo da liderança. Essa é uma liderança furada. Ela funciona. Toda liderança, até um certo ponto, ela vai aparecer com alguns efeitos, produtos, saldo, sempre vai ter. Mas veja, não corresponde àquilo que se esperava da pessoa com todo o gabarito dela. Entende o que quer dizer? Então isso aí tem que levar em consideração. Na culturologia, página 36... A cultura do menor esforço, a cultura da hibernação cognitiva e os idiotismos culturais. Hibernação cognitiva é justamente isso que eu estou falando. Sei, mas da leitura, eu gostaria que você analisasse leitura os casos mais graves. Por exemplo, aqui. Isso aqui já não nos atinge mais. A cultura da hibernação cognitiva não tem aqui. Todo mundo está se mexendo. Mesmo com mioclonia, estão pulando aí, fazendo uma força danada para estudar, para participar. Mas tudo aqui faz isso. Os cursos, os laboratórios, as tertúlias, o holociclo, a holoteca, o discernimento, as reuniões que tem, os eventos que tem, até a confraternização, tudo está estimulando a pessoa a mexer com mental soma. Mental soma ou baratrosfera. Esse aqui é o princípio nosso aqui. Então, o pastor já está muito vivo sobre isso. Aqui não existe ambiente para isso. Eu estou dizendo os casos assim mais graves. Por exemplo, a pessoa analfabeta, por exemplo, entra nisso. Um analfabeto. Não, analfabeto é aquele que chega na rua e não sabe ler a placa, que tem que estar perguntando para onde ele quer entrar. Não, eu quero ir na padaria do fulano, pronto, é um problemão. Não, é na rua tal, assim, eu sei, mas eu não leio placa, me fala onde é que é. Filho. Isso é terrível. E existe o analfabeto. Me dá uma pena quando o negócio é assim. Algumas vezes isso aconteceu comigo, o que eu fiz? Eu peguei a pessoa, não, vem cá, vou te levar lá, vem cá. E existe o funcional, ele só lê algumas palavras, mas não consegue ler um livro, né? Também deve entrar. Pois é duro. Agora, geralmente, essas pessoas sabem ler R$5, R$10, elas sabem ler a cédula. 50 pratas, ela sabe. Exatinho assim, né? Não, mas olha, de qualquer maneira vocês vieram bem, porque vocês não vieram cuspindo, isso é alguma coisa. Alguma coisa vocês aprenderam. Mas uma pessoa... Se a pessoa estivesse na China, uma temporada, e chegasse aqui e começasse a cuspir no chão, opa, vamos bater na mesa. Nós falamos em sindicalismo, tem aquele caso do Magre lá, que nunca leu um livro, eu entraria nisso também. O Magre, não sei se lembra. Sim. Não, disse que nunca li um livro, né? Sim. Deve entrar nessa cultura da hibernação cognitiva. Até um certo ponto, sim. Agora, você sabe, os excessos humanos, eles atingem qualquer área, né? A natureza humana é complexa. Afinal de contas, nós não somos consim poliédricas. Agora tem uma Até coisa... a gente virar uma bola, demora muito. Na fatologia... É a bola do corpo mental. Só aquilo que é a consciência livre. A quinta linha da fatologia, sim. Eu vi hipnódia. Eu procurei a hipnódia. Eu procurei no WAIS, eu não sei o que é hipnódia. Olha, agora, isso aí eu deixo a vocês, que esses nomes geralmente eu não quero expor, eu sempre falei. Para isso tem que ter dicionário. Arranja um dicionário aí. Eu vou consultar no dicionário, tudo bem. Uma coisa boa é o seguinte, você está aí, consulta a internet. No WAIS aqui. Na internet tem alguma coisa. Agora, tem a ver deve ter a ver com sono, que hipno é sono.
Deve ter, não sei. Ainda não está, não. Mas o online está funcionando? Tem alguma tempestade à vista por aí, vocês viram? Não. Você sabe que eu estou doido para dar uma tempestade, para eu ver se eu posso falar aqui quando estiver fazendo barulho aí. Até agora não teve tempestade. Eu acho que eu vou fazer chover, colocar a mão para baixo. Você sabe, para fazer chover, a mão para baixo. Para fazer parar a chuva, a mão para cima. Essa é que é a técnica. Mas você podia falar um pouco mais da relação do hibernante com o temperamento pessoal? Como é que é? A relação do hibernante com o temperamento pessoal. O temperamento pessoal. Existe o processo da pessoa dentro do micro-universo consciencial dela. As pessoas podem ser normovertidas, extrovertidas ou introvertidas. A tendência do hibernante com temperamento diz mais respeito à pessoa introvertida. Aquela que usa pouco o laringo chakra. E outra coisa, que ela também não se manifesta demais, ela vai com calma. Em tudo que ela faz, vai mais devagar. Às vezes ela é bradipsíquica. Então veja, uma pessoa que é introvertida, bradipsíquica, muito tranquila, é dessas que não treme nada, que fala devagar. Você está entendendo? E outra coisa, que às vezes ela tem excesso de peso, ainda piora mais. Se ela é obesa, ainda piora mais, que aí vai mais ainda lentamente. Então, essas pessoas é aquilo que o carioca chama. Não, ela está em câmara lenta. Ele é câmara lenta, não vão não. Arranja outro, porque isso aí não dá. É o chamado câmara lenta, slow motion. Então, há pessoas assim. Ele não entra na hibernação. Ele praticamente está com o pé lá dentro. Não, ele está com o pé lá dentro. Você está entendendo? Então, tudo é mais devagar, Agora, o melhor da história. Eu, durante uma temporada, estive fazendo umas experiências. Agora, uma que eu descobri nessas pessoas é que todos eles gostam da Idade Média, desse negócio todo. Agora, isso mostra o quê? Dentro da retrocognição, a coisa mais do que óbvia. Que a vida era mais tranquila. Isso é que é a síndrome do estrangeiro, mas de uma maneira que a pessoa não viu que ela está com a síndrome do estrangeiro. Entende? Ela quer aquela vida pastoril, bucólica, silvestre. Você está entendendo? Da condição dela que ela vivia. Agora, aonde a gente encontra mais essas pessoas é na interiorose. É o interior e quase sempre na área rural. Às vezes você encontra pessoas assim. E outra coisa, às vezes são pessoas riquíssimas, que têm uma família enorme. Aí você pergunta, não, porque aqui não tem muita coisa para fazer, a gente então vai fazer filho. Então vai olhar, está aquela prole enorme. Às vezes o cara está com 8 filhos. Né? E está todo mundo preso ao processo, às vezes, da fazenda. Sabe, Uberaba tinha muito fazendeiro, né, na minha época, aquele negócio todo, então a gente viu isso de perto. Esse caso é bem complicado, então, porque está ligado ao temperamento. Então é das coisas mais enraizadas que tem na personalidade, é um processo desse. E como é que nesse Agora, caso... às vezes tem gente assim, né, que chega aqui e tem curso intermissivo. Sim. É que ela chega aí, dá aquele impacto do passado, das retrossomas, retrovidas dela, ela começa a encaixar tudo do jeito que era. Entende? Faz a reprise da vida. Isso aí é que é o duro, é aí que a gente entra para falar. Já houve caso meu, desde a época do Centro da Consciência Contínua, de gente assim. Agora, às vezes, são pessoas bonitas, cheias de vida, entendeu? Com muita saúde, são abonadas do ponto de vista econômico-financeiro, mas tudo assim, paralisado. Agora, essas pessoas é que eu chegava no interior e falava, eram aquelas que eu conto que o cara chegava na cadeira, sentava e encostava na parede da casa, na frente, na avenida, na rua principal, a rua do comércio da cidade, colocava lá para trás e começava a lascar pau, madeira. E outra coisa, aí reunia todos os amigos para discutir as coisas do momento. Então era o chamado footing. Então aquele povo que rodava na praça, as mulheres de um lado, os homens do outro.
Agora, o que é que se passa? Esse Furtgen era cópia dos Estados Unidos, toda por causa de cinema. Agora, o que é que se passa? Nessa condição, lá pelas tantas, eu entrava. Qual era o meu papel nisso? Eles me chamavam e falavam assim, ô, você aí, me falavam o apelido, fulano, vem cá, vai lá e compra para nós, picolé. Quantas pessoas tem? Compra aí, mais uns 3, a mais do que tem aqui. Então eles olhavam, não, ó, tem 13 pessoas, compra 16, traz o picolé, leva uma vasilha. Aí eu ia, 2, 3 quarteirões embaixo, chegava lá na sorvete e pegava o picolé. Picolé bem feito lá, do nosso amigo, fora de série, tudo. Então todo mundo chupava o picolé. Isso fazia parte. Agora veja, aquelas pessoas que estavam ali, que eram os líderes daquela reunião, todos já tinham filho, já tinham plantado árvore, e já estava assim, mas ninguém escreveu o livro, não. Você está entendendo como é que é? E a vida assim, e descascando madeira. Aquele que fumava às vezes estava fazendo um pito. Fazer o pito, aquele pito desse tamanho, feito de palha. Enrolava a palha. Tudo isso eu vi na minha infância e participei lá, porque não tinha outro jeito. Agora, a hora que começava a vir com muita fumaça, eu caía fora. E eu jamais apreciei o cheiro de cigarro, não sei porquê, mas... Uma vez juntaram os meninos, inclusive os maiores, e me forçaram a fumar o talo de chuchu. Vocês sabem como é que é, né? Que faz um cigarro com talo de chuchu seco. Eu falei assim, isso aqui não dá não, isso é bobagem, besteira. Escuta, nós não somos a Mugiana, nem a Rede Mineira de Viação, a gente não está soltando fumacinha, isso é a maior besteira que tem. Que bobagem é essa? Não dá. Agora, desde pequeno eu dei conta nisso. Então, para eu começar a fumar, eu ficava de lado, ouvindo as coisas, mas não ficava lá. Agora, Valdo, quando que essas pessoas começam a mudar? É um ponto de saturação? Ou o que é que desencadeia a mudança? Às vezes é uma série de problemas, uma perda afetiva muito forte. Que a pessoa estava na dela, né? Achava que dominava o cosmos. De uma hora para outra ela tem uma perda afetiva, uma pessoa que ela gostava demais. Pronto. Aquilo às vezes dá um esbregue danado, cria um problema. Aí é que eu falo, então é o negócio da doença e do acidente. O outro é acidente, que às vezes também tem. Agora, ó, a coisa mais difícil que tem são essas pessoas se acidentar, tá? Eu quero só lembrar disso. Porque tudo é slow motion. Não tem jeito de ter muito acidente, mas mesmo assim ainda tem. Porque às vezes elas ficam obesas, pesam muito, escorregam no banheiro, pronto. É um bico do acidente. É isso que eu vi. Eu atingi muita gente desse tipo. De todo jeito. Vocês estão vendo como é que a medicina me ajuda muito na questão da... Eu já estudava consciência na minha clínica gratuita, de tudo quanto era jeito. Isso ela liberava, as coisas todas. Agora, esse negócio do picolé já era da minha terra, né? Avenida Olegário Maciel, e o povo lá encostado, descascando as coisas. Isso era toda noite, tá certo? Chegava lá. Outra coisa, chegava à tarde, o povo ia rodar para ir no campo de futebol que ficava em cima para ver como é que vai ser a partida. E tinha aqueles que torciam, aquele negócio todo. O campo tudo aberto, não tinha lugar para sentar, não tinha nada. Um campinho, né? Peladão, né? Mas o povo tudo tinha, sabe? Tudo roupa adequada, chuteira, tudo alto nível. Agora, isso tudo também eu vi. Nunca participei de nenhum desses clubes de situação aí, nem na minha terra. Mas eu fiquei lá até os 12 anos, mas nunca. Eu só criei lá um clube, uma certa época que eles me pediram, foi um clube de ping-pong. Que aí eu tive que entrar e falar assim, ó, você falando, eles vão seguir você. Então eu cheguei lá, no COSAC, que era o cara que tinha um armazém, que estava com o armazém que estava limpo. Assim, você pode dar essa parte do armazém que não tem saco, não tem nada, para a gente fazer um clube aí? Não, pode, vocês podem usar. Se eu precisar, eu pego de novo. Aí nós fomos arranjar mesa, arranjar a rede, as raquetes. Você está entendendo? Isso é clube de ping-pong. Agora, por que me pediram? Porque eu era o cara que tinha saído da cidade para estudar. E eu estava de férias. Você já deve ter estudado, sabe como é que é isso. Vem cá, porque... Então eles achavam que se você saiu para estudar, você já sabe tudo. Qualquer coisa eles traziam para eu resolver. Não, você está estudando, você deve saber. Agora era duro, viu? A situação não era precária, a cidade é muito pequena. Professor, entende? Sim. Aqui é o Lano. O professor comentou lá sobre a questão do nosso lar, lá da ministra veneranda e os cursos intermissivos.
poderia explicar um pouco melhor a relação dela com o curso intermissivo? Ela teria sido... Não, eu não sei nada dela. Não especificamente dela, mas... Esse negócio também, a veneranda, isso aí também tudo é conversa, né? É igualzinho eu que coloco apelido nos amparadores. Isso tudo aí é nome que não é o nome dela. Agora, a gente não sabe como é que é isso. Agora, a única coisa que eu sei da veneranda é o seguinte, que ela trazia atares, ela fazia atares. Ela chegava e começava a esclarecer todo mundo. Na hora que está todo mundo aceso, entusiasmado com o negócio, ela ia embora. Então, deixar todo mundo estudando. Eu, às vezes, já fiz isso aí, né? Às vezes acaba lá o curso, acaba uma coisa, todo, não, mas, queria... Sabe? Então, isso é bom, porque a pessoa vai pensar, vai estudar. Agora, comigo aqui, isso me dá um trabalho danado, porque depois o povo vem tudo conversar comigo, né? Não, eu queria saber isso, ficou mal parado na minha cabeça e tal. Agora, como ela falava muitas coisas de religião, até tinha prece, algumas coisas lá no meio, ela fazia isso como uma espécie de um contexto didático mesmo? Ela entendia? Não, era didático, o processo ela dela sabia didático. Que não era... André Luiz fala isso, bem claro. Pega lá que você vai ler. Eu li recentemente até e fiquei um pouco curioso e na dúvida sobre isso. Eu não cheguei... Agora, o caso todo é o seguinte, é um processo didático, né? Não há dúvida. E no caso dos evoluciólogos, a gente vai encontrar ainda evoluciólogos entrando nesses contextos, falando numa linguagem assim, mas que você sente uma maturidade ao mesmo tempo. Não sei se o professor entendeu a ideia. Eu acho o seguinte, a maioria dos evoluciólogos, eles abrem o jogo. Eles não vão repetir, sabe, o rebarbativo, aquilo que já está superado. A maioria não. Então, todos esses que estão mexendo ainda com muita coisa de religião, o que aparece lá, estão no mais ou menos, ainda não chegaram lá, não. E teve uma situação... Hoje até que pode ser melhorada, etc. A gente nunca sabe, né? Anteriormente, o professor comentou, não me lembro com precisão, mas que os evoluciólogos às vezes nasceriam num determinado grupo para fazer assistência, por exemplo, que seja da religião, ou um grupo que seja lá que tem algum nível de belicismo, mas para ajudar. Sei. Nesse caso... Mas eles entram para ajudar o processo, para minimizar os grandes acidentes, os processos de briga, essas coisas assim. Uma revolução que pode haver, uma guerra intestina, como o povo fala, né? Processo de guerra civil, é isso aí que eles entram mais. Que no caso lá do aparecimento dos evoluciólogos, do verbete lá, a gente talvez encontre dentro dessas linhas alguns evoluciólogos, isso no futuro, ou talvez... Não, a gente deve encontrar isso por todo lado, o processo todo é ver o que é que ele se manifesta e o que não se manifesta, né? De que modo que é. Agora, a situação mais difícil que tem é isso. Ninguém quer perder tempo com aquilo que é inútil. Quando você começou já a saber de alguma coisa mais avançada, você quer ir depois daquele avanço, e não antes. Você não quer repetir aquilo que você já fez. Então, eles aí são mais do que isso, né? Evoluciólogo já está pensando em serenologia, a maioria. Então, tudo que ele faz em assistência já está visando isso. Do que o professor teve contato com evoluciólogos e serenões, até mesmo encontrou mais essa questão de eles estarem ainda fazendo um contexto didático lá, de falar alguma coisa de religião, alguma coisa assim, ou eles já tinham transcendido isso? Não, às vezes eles fazem média temporária para alcançar uma terapia ali na frente. Mas coisa profunda, eles nunca mais mexem com isso, não. Eles vão direto aos finalmente. Acaba com os prolegômenos. Não se perde mais tempo com isso. E para concluir, professor, no caso do nosso aqui na CCCI, pelo menos, vamos dizer, a maioria de nós, no curso intermissivo ainda teve recursos desse tipo ou já pôde ir direto para Tares, negócio claro, definido? Não, no nosso curso aqui tudo foi aquilo que eu chamo, soco na cara e fratura exposta. Tudo foi na base de impactoterapia, a maioria. Agora, hoje eu não sei se eles estão fazendo mais concessões para poder ampliar o número de estudantes, né? De intermissivista. Mas agora, conosco, tudo teve que selecionar muito e a coisa mais séria. Entende? Agora, eu acho que muita coisa disso eles não vão mudar, não. Se eles mudarem no modo de acolher as pessoas, como é que eles vão ter moral depois de ensinar? Não, mas vocês começaram ensinando errado. Como é que é isso? Você está entendendo? Por que é que eu acho que o problema todo é de inteireza da consciência? Você tem que ter uma inteireza, uma lisura do início, no meio e no fim. Então, a hora que começa, eles querem tudo certinho. Então, o processo de falar aí, o negócio dos devas, esse negócio todo, isso tudo aí é igualzinho potestade celeste, essa coisa toda. Isso tudo já era, entende? Tudo superado.
Professor Valdo, primeiro aqui uma correção. Na primeira página em antonimologia, sim, o 6º item está revivificado. Está faltando um vi. Aonde que está isso? 6º item de antonimologia. Antonimologia, o 6? É o primeiro. Revivificado, falta um V. VI. Tá, e minha dúvida, professor, é o seguinte, aqui em paradoxologia, na segunda página, eu queria que o senhor explicasse melhor esse paradoxo da vida latente. O paradoxo da vida latente. O caso todo é o seguinte, o paradoxo é o seguinte, a vida, ela é movimento, tá certo? Vida, qual é o sinônimo de vida? É movimento. Então, a hora que o povo fala em vida latente, uma vida hibernante, quer paradoxo maior do que esse, ô Roberto? Não existe. Esse é um dos maiores que existe. Agora, então, condição clara, óbvia, lógica, racional. Ninguém está latente só. Ali é uma vida. Então, há a vida latente, mas aquilo está funcionando. A consciência não deixa de pensionizar hora nenhuma. Entendeu o que quer dizer? Não tem jeito. É o movimento que significa a vida. Então, é um paradoxo maior que existe, é o da vida latente. Essa vida latente, até um certo ponto, é normal. Olha lá, ó, veja lá, o que é que está falando lá? Olha lá. Vida fetal. Até um certo ponto é a vida latente. Esse restringimento da consciência, essa coartação, é o ergástulo. Ergástulo é o cárcere, a masmorra. Você está começando a entrar dentro do ergástulo. Agora, através da blástula, da mórula, não é fácil. Ergástulo seria a prisão, a grade, a gaiola, entende? Professor, no caso da hibernação, nós temos a paracomatose pós-dessoma. Então, o estudo da hibernação ajudaria a entender mais essa questão da paracomatose? Para poder... É por aí, né, que você vai chegar lá, né? Principalmente essa paracomatose, a pessoa está hibernando sem necessidade nenhuma, né? E extrafisicamente, sendo que ela tem muita chance e está perdendo a oportunidade de tudo. Então, de certa forma, é a ignorância e o egocentrismo que leva ela a essa forma de hibernação, né? Às vezes é uma patologia muito séria, né? Já torrou tudo, né? Uma pessoa, por exemplo, essas que se mutilam, pensa bem, qual o caminho disso? Você viu a gente falando aqui sobre mutilação esses dias? É duro, pensa bem. Como é que fica? Isso tudo tem que ser levado em consideração. A maioria das vezes a paracomatose ela é mais por ignorância ou não? A maioria das vezes numa maior tudo é ignorância. Toda aqui, a baratosfera existe porque é ignoranciolândia. Tudo é isso. As consciências são criadas simples e ignorantes. Se a pessoa persiste em ser ignorante, mesmo depois que todo mundo já cresceu perto dela, e não quer, o problema é dela. Aí que é o X, é aí que vem a patologia. Agora, o negócio é ficar para trás. É ficar na lanterninha, ficar na rabeira. É muita gente que é aí que é o problema. E agora? Qual é o nosso dever? É ir atrás desse povo da rabeira. Dá um jeito deles virem. Tem que dar um jeito. Vamos puxá-los. Então, de certa forma, a própria TARES é uma forma de você tirar as pessoas da hibernação. Então. Não, é a única. Eu não vejo, você falou, eu vou falar aqui. É a única, não tem outro jeito, é esse conhecimento. A informação, a comunicação, o exemplo. A coisa mais séria da TARES é o exemplarismo. Positivo, cosmoético, evolutivo. Né? É o jeito. Agora aqui, outras perguntas que eu tenho aqui. Em relação ao óvulo vivo, depois de 9 anos no congelador, como fica a situação da consciência que está para ressomar? Ela fica hibernante ou tem algum grau de autonomia extrafísica? Olha, vamos estudar, né? Eu estou aí nessa. Se você souber alguma coisa, me informe, que eu também estou estudando. Essas coisas são complicadérrimas. É igualzinho o negócio da ressoma. Te de ver tudo que quer que se passe, que eu já vi tanta coisa, mas te de examinar. Qual a relação entre consciência hibernante e ovoides? Existem campos de hibernante na baratosfera, como descrito por alguns autores, como Dante, Robert Monroe, André Luiz. Olha, hibernante, campo de hibernante, está chamando aí, isso aí é um jeito de falar sobre baratosfera. A baratosfera é isso. O que tem lá é isso. O que é que eu falo da baratosfera?
Uma pessoa vai lá, uma consciência, ou uma consim projetada, ela vai lá. Se ela não tiver com bastante lucidez e bastante energia, se ela fica lá meia hora, ela fica lá, ela não vai sair. O holopensene é tão envolvente, tão coagulante, tão estagnante, que a pessoa vira vegetal. Ela fica igual aquilo que está a média ali dentro. Ela tem que estar combatendo o tempo todo, ela pensando muito sério, que a pressão em torno é enorme. Agora, ó, essa questão da pressão é que a orientação que a gente faz nos laboratórios da conscienciologia. Olha que coisa doida a gente falar uma coisa dessa. Agora, vamos explicar. Vamos explicar. Por que que a baratrosfera, ela cria essa coagulação e esse, vamos dizer, esse congelamento da consciência patológica? Que aquilo foi acumulando, o ambiente todo está para aquilo. É igualzinho uma pessoa, por exemplo, que ela arranja nos 2 hemisférios cerebrais, ela vai depositando e fazendo camada de energia negativa. Chega num certo ponto que aquilo vai piorar, vai dar alguma alteração em alguma doença dela, em algum órgão ou sistema. Agora, então, o problema todo, seja patológico ou sadio, é um processo de acumulação. Você, por exemplo, se admite a conscienciologia porque você acumulou experiência do ponto de vista da consciencialidade, senão você não admitiria. Então, o que é o nosso laboratório? É uma acumulação de ideias específicas sobre determinado assunto especializado em alguma coisa. Na auto-organização, é tudo que a pessoa pode se organizar. Então, com o passar do tempo, vamos lá, 1000 pessoas só pensam em organização. Elas só pensenizaram ali com a organização. A forma holopensênica daquele laboratório, a pessoa já entra, alguma coisa já faz ela ficar organizada, algum negócio já vai mexer com ela. Então, do ponto de vista positivo, entende? Técnico. Agora, a baratosfera é isso sem ser positivo, de uma maneira patológica. Essa acumulação é mais do que de energia, de holopensene? É o holopensene mesmo, né? O holopensene tem a ideia, a emoção e a energia. Agora, o processo que acumula lá é o problema da energia, a energia gravitante, como nós chamamos. Agora, o que é a reurbanização? É justamente eliminar esses quistos da face, vamos dizer, do envolvimento da Terra, né, na paratroposfera da Terra, acabar com esses quistos, dar dinamismo, fazer isso movimentar, sair da inércia, sair da letargia patológica. Então, veja, você já pensou? Eu não sei, mas, por exemplo, uma pergunta boa é o seguinte: você acha que tem 1 milhão de consciências na Terra que estão em coma? Consciências, eu não estou falando consci, não. É bem possível. Deve ter mais do que isso. No caso de laboratório, desde que inaugurou o laboratório, se fala que com o tempo ele vai se potencializando, é isso, né? Pois é, potencializar. Agora, veja, nós todos vamos trabalhar com isso, cedo ou tarde, que a reurbanização vai continuar. Um trabalho que vocês podem esperar que vocês vão ter, depois que dessomar, vai ser trabalhar na reurbanização. Que aí vocês já vão entender, já estão por dentro da julgada, já são pessoas que não precisam nem de fazer curso preparatório de admissão. Vocês já vão ser incorporados ao trabalho imediatamente. Vocês estão sabendo o que é. Aí você vai lá e pergunta: o que é que eu tenho que fazer? Ele vira para você assim: Tares. Pronto, tá bom. Você já entende. Valdo, aqui, Sim. ó, na B, eu acho que aqui, Sim. na patologia. Aí eu toda vez que você falar aí eu olho. Tá certo. Na patologia, na linha 7, autoexclusão. Você poderia fazer um paralelo ali com a repressão? A autoexclusão repressão é uma coisa, autoexclusão é outra. Agora, se uma pessoa, por exemplo, ela admite a repressão muito forte, ela está se excluindo. Se ela não se rebela, se ela não dá o contra, se ela não dá um jeito de sair a francesa ou escorregar dentro daquele problema, é uma autoexclusão, né? Ela está se excluindo. Tá certo? Obrigada. Agora, eu estou vendo que tem gente nova aqui hoje, inclusive, aí, ó, acabamos de chegar de Belo Horizonte, não é isso? Está tudo jóia? Firme? Tá bom.
Oi. De forma prática, como é que um amparador, um evoluciólogo, um serenão, ele faz quando ele chega numa comunidade, uma baratrosfera, para fazer a reurbanização? Ele chega e já vai... A reurbanização? É. Não, a reurbanização, isso aí é orientação de consciência livre, que passa para o serenão, que passa para os evoluciólogos, depois que vem os amparadores. O negócio é de cima, o negócio é muita hierarquia, alta hierarquia. Outra coisa, pelo que eu sei hoje, pelas coisas que eu vi, retrocognições e tudo mais, no ano de 1100 já estavam preparando para fazer essa reurbanização na Terra. Não, vem de cima, mas assim, quem executa... Todo mundo. Todo mundo. Vocês mesmos andaram preparando isso. Algum lugar que eles levaram para vocês verem, no curso intermissivo, a parte prática, foi para ajudar nisso aí. Eu ajudei mesmo depois que vim para cá. Alguma coisa eu participei. Que eles enchiam a gente de energia, melhorava, eu ficava com aquele monte de equilíbrio. Chegava lá, aquele negócio chupava a gente. Na mesma hora eu ficava lá um vegetal. Toda a energia era absorvida ali. Aí isso era para limpar o ambiente. É isso que eu queria entender, de forma prática. Então eu chegava lá, era como se fosse um... Agora ali eu vi gente, amparador junto com a gente, iam junto, tudo, para limpar. E para sair depois? Aí tem que ter uma Não, para sair é a coisa mais fácil, não tem problema nenhum não. O problema é se você chegava lá, dava a sua contribuição e saía. Você está entendendo? Depois você voltava. Eu fiz isso muitas vezes. Agora, o que é importante é o seguinte, que você chegava, isso tudo é ambiente extrafísico, essas comunex das mais atrasadas do planeta. Agora, depois, passavam alguns meses, a gente via que o lugar era aquele, mas não era mais a mesma coisa. Houve uma reurbanização mesmo, mudou o ambiente. Era outra coisa. Agora, o ambiente no início é uma coisa horrível. A gente, é o seguinte, você achava assim, embora eu estou o máximo. Estou me sentindo tal. Você está entendendo? Você chegava lá na mesma hora que chupava você. Pronto. Furava o balão. Na hora. A coisa de doido. Agora, não era só com você, era com qualquer um que fosse. Então, aquilo estava um ambiente energívoro. Você está entendendo? Que estava chupando a energia vorazmente. Tudo que acontecia, até limpar. E era o jeito. Então, o que eu vi do ponto de vista prático é que o negócio, a energia para limpar tem que ser outra energia. Agora, tudo são qualificações de energia imanente. Agora, tinha que ser uma energia também, não podia ser uma coisa muito maior, como no caso... Não, quanto maior, melhor. Se colocar lá, limpa mais. Mas daí não ia dar muito, não ia dar um... Por isso que é que a gente via os amparadores, evoluciólogos, serenões, tudo funcionando nisso. Foi assim que eu conheci o reurbanisador. Mas assim, não... Bom, mas pensando assim, por que uma o reurbanisador chegava? Era uma estrela assim, ó, que negócio. Daí a pouco começava a aparecer aquela cara, tudo esquisita lá dentro. E aquela energia enorme, tudo quanto é lado, começava a melhorar tudo. Esses serenões é que levavam mais energia para limpar isso aí. Mas todo mundo tinha que entrar nisso. Agora, eu acho que, em parte, nós todos que trabalhamos nisso é porque a gente tinha culpa do cartório. Alguns que estavam lá, fomos nós que levamos. Você entendeu? Então, em tese, todo mundo participou disso, né? Porque todo mundo levou alguém. E nesses momentos, algumas consegues também já eram pinçadas, já tiravam de lá. Eles iam tirando pouco a pouco, sempre. Mas agora, no início, o negócio era assim de desanimar. Mas eu não desanimava não, porque eu via que o negócio vinha de cima, eu falei, não vamos. Porque se chegava lá, é igualzinho você jogar um pingo d'água no oceano. Eu não via resultado. Não, pega e coloca uma chave da água no oceano. Eu quero ver o que é que se mudou no oceano. Era assim. Agora, com o passar do tempo, eu vi que o negócio começou a mudar mesmo. A qualidade era outra. Então, de grão em grão, a galinha enche o papo. Entende? Agora, outra dúvida. O senhor sempre comenta que, por exemplo, o interlúdio, ele fica aqui nas proximidades aqui, né, do... ele fica em cima do Parque Nacional. Agora, por que disso, se teoricamente
dimensão extrafísica, a dimensão não é um lugar e sim um estado, estado consciencial. É. Pois é, mas por que... Você acha que qualquer pessoa que vai sair do corpo vai lá? Não. Não tem jeito. Tudo é consciência. Não, tudo é um nível de autoconsciencialidade, de lucidez. Eu não entendo o seguinte, como que o senhor fala assim, ela fica aqui em cima do Não, eu sei que é, porque eu estou acostumado com Comunex, bolas. Essa de Ascensão, por exemplo, eu saí, quando eu entrei no município de Patrocínio. Eu falei, está em cima do município de Patrocínio, está na cara. Essa aí é por causa do Parque Nacional. Você pensa que eu sou bobo? Eu vejo isso tudo. Isso aí é que eu chamo de geopolítica. Essa aí é a parageopolítica. Primeira coisa que eu quero saber é o seguinte: Oncotô, Proncovi, Proncovô. Como é que é? Isso faz parte da filosofia. Qualquer coisa que eu fiz sempre foi assim. O que eu estou fazendo aqui? Então, extrafisicamente é a mesma coisa. Agora, isso é impressionante. Você vê. E outra coisa, eu estava explicando aqui esses dias. Isso tudo diz respeito ao processo do centro da Terra, que é o problema do magnetismo que tem a Terra, para segurar isso aí. Essas Comunex todas, elas têm que rodar de acordo, para ficar estáveis. Porque senão, você está numa Comunex elevada, a Terra está girando, vai para lá, o negócio ficou para lá, tchau. Tem que acompanhar. Então, isso é que é a situação séria. Todas essas Comunex que são assim, adstritas a um planeta, elas ainda têm uma parte, por isso que eu chamo extrafísica. Tem alguma coisa nisso aí. Tem uma ligação. Por isso que a gente vê essas coisas quando você está com o psicossoma lastreado, tem um lastro, ele está pesado, tem alguma coisa ali do processo ainda de matéria, que a gente não sabe como é que é isso. Hoje eles ainda estão estudando muito esse negócio da matéria escura, né? Tem uma opção de coisa aí sobre matéria, antimatéria, esse problema lá do... Não é? Tem muita coisa na física para eles verem ainda, para chegar nisso. A nanotecnologia, algum ponto daqui para frente, vai chegar um ponto que eles vão começar a ver. Aí vão tudo atrás da conscienciologia. Vamos ver o que esse cara falou, por que era, de que modo que é. Isso aqui junta com isso que vai fazer. Eu não vou perder tempo com isso. Nessa ocasião, eu já quero estar estudando outras coisas. Isso aí, para mim, já ficou pequeno. Entende? Cada um tem seus apetites e seus sonhos dourados de consumo, né? Vamos fazer força. Valdo. Aquilo que você procura, você acha. Valdo. Sim. Mas isso que ele fala é o seguinte: você fala que aqui nesse dedo tem 1 bilhão de dedos. Ao mesmo tempo, cada dimensão ela guarda uma certa proporção de distância da crosta. Isso. E outra coisa, o que manda mesmo é a lucidez das consciências. Mas como que aqui, pertinho da crosta, tem 1 bilhão de dimensões? Quer dizer, elas não têm que estar... Se elas forem diferentes em termos de... Não, mas padrão, isso é diferente. Por exemplo, então. aonde esse planeta, essas Comunex, é isso que eu estou falando, elas estão adstritas a esse planeta. Entende? Então, até um certo ponto, a dimensão é a mesma. Só que tem o nível outro. Para chegar lá não é fácil. Porque você sabe, tem uma opção de dimensão assim. Se você colocar gás no lugar, muda tudo o lugar que você está. Põe um gás aí dentro do processo, muda tudo. Coloca uma fumaça, já começa a mudar tudo. O ambiente é o mesmo. Mas a qualificação do local não é a mesma. Uma coisa é o ambiente de inverno, outra coisa é o ambiente de verão. O ambiente é o mesmo, a paisagem é a mesma. No entanto, tudo mudou. Então, isso aí, extrafisicamente, do ponto de vista da insubstancialidade extrafísica, é um negócio de doido. É coisa muito séria que tem para se estudar nisso. Aqui pode ter 1 bilhão de 1 milhão de dedos, por exemplo, tem coisa que nem o transmentor não consegue pegar. A partir do 1.344.000, o transmentor não pega mais nada. Então aí tem que apelar para outro. Vamos apelar aí para a monja, alguém que pega.
Aí vai a monja e fala assim, não, a partir do 5 bilhões, 844 milhões, eu estou falando o número, né? 344.125, eu vou. Depois disso, não. Você está entendendo? Porque o problema é de lucidez. Então, conclusão. Ninguém sabe o tamanho desse cosmos, nem a situação que está aí. Essa bobajada toda que eles querem é uma beleza. Vamos estudar o Big Bang, mas isso aí não resolve nada. Outra coisa, esse povo materialista, só de examinar esses milhões, miríades de astros que tem de tudo quanto é jeito, não é isso. Hoje em dia já fala em milhões de sistemas solares. Como é que fica isso? Que loucura é essa? O que é que não tem por aí? Agora, isso apareceu de uma hora para outra, bonitinho. É uma bobajada que tem nisso. As maiores bobagens que existem são da ciência convencional, porque eles são muito cheios de si. Eles falam as coisas com uma certeza, você está entendendo? Que muita gente acredita, né? Isso é terrível. Agora, só uma dúvida. À medida em que aumenta o grau de evolução da Comunex, ela vai ficando mais distante da cruz, é isso? Não vai ficar distante, ela coexiste noutra dimensão, presta atenção. Não, isso aonde tem esse dedo, tem 1 bilhão de dedos, cada um numa dimensão. Não há choque, não há entrechoque. Cada um está numa dimensão, acabou. Tá, mas as mais... Escuta só básicas, isso. Elas ficam... Aqui, você está aqui, seu corpo. Você não vai com esse corpo lá, sabe, na interlude. Não dá. Há uma mudança muito séria, grandão. Pensa só nisso, a diferença. Outra coisa, o transmentor vem aqui, ou o nosso amigo que teve aí, esse recente, ele não vai ficar sentado aqui com um corpo todo bacana, do jeito que nós temos, assim, corpo bacana, que eu estou falando assim de gente. Ele também vai ter problema com isso. Se eu tenho problema para ir lá, ele vai ter problema para vir aqui. Então, está tudo taco a taco. A evolução é isso. Você está entendendo agora? Agora aqui outra pergunta. Tem nascido do intestino irritável e em momentos de crise gera apatia e prostração, dificultando as atividades na SOCIM. Qual a relação disso com os processos interconscienciais mais patológicos? A influência de assediadores? Não. Aí o problema mais quase sempre é da própria pessoa com as emoções dela. Agora, uma coisa séria que tem nisso é você usar o estado vibracional. Use o estado vibracional para limpar a área do seu umbilico chakra, que você vai melhorar disso aí. Eu já vi gente que com estado vibracional curou totalmente assassino. Ficou totalmente bem. E outra coisa, no caso esse que eu vi, que eu segui com calma, que pude ver e atestar o negócio, era um homem. Homem ainda é pior ainda na situação, porque ele é muito cheio de orgulho, cheio de coisa, né? Mais do que a mulher. E o negócio foi sério. Pelo que entendo, a comunicação extrafísica se dá por telepatia, usando uma determinada língua, como o português, por exemplo. Isso está correto? Em caso afirmativo, até que ponto a terminologia da conscienciologia foi inventada pelo senhor e até que ponto o senhor copiou da terminologia que se usa no extrafísico? Até um certo ponto, você tem sua razão, mas veja, não é bem assim. Nós estudamos o negócio da terminologia baseado na orismologia. O melhor é você estudar o que é orismologia para você saber por que nós estamos fazendo isso. E eu uso que o nosso idioma aqui, esse nativo nosso, é o português. E o português é uma língua mais lógica, mais racional. Então, a gente usa toda essa racionalidade, essa logicidade do processo para mostrar também a estratégia da comunicação, que é o que a gente faz com a terminologia da conscienciologia. Agora, a base mesmo é a orismologia geral, grande. As consciências mais evoluídas, exemplo, o evoluciólogo, ele é hibernante quando ele observa a história de um grupo sem nenhum sentimento aparente para que a evolução aconteça? Não, não existe mais esse negócio de hibernante nunca. Ele está, quanto mais lúcida seja a consciência, mais ativa é a consciência. Isso aí não é lógico. Se a vida, ela é atividade, quanto mais vida tem a consciência, mais ativa ela será. Mas a minha pergunta tem a ver com isso. Desde o início,
quando você estava lendo aí algumas questões, aí falou assim, não, aqui não tem ninguém mais hibernante. Aí quando eu vi aqui o Não, tem hibernante, esse negócio, por exemplo, estado de coma. Não, eu estou falando hibernante assim, acachapante. Isso não existe. Pois é, aí eu pensei assim, no paradoxo da vida latente, eu pensei no paradoxo da vida inteligente latente. Então, assim, o que a gente aprendeu no curso intermissivo, aquilo fica latente na gente. Mas à medida que não recupera coins, à medida que a gente... Não, isso aí é apenas retrocognição e é também autorreflexão. Mas a gente não está hibernando. Isso aí não é hibernação. O que é que eu falei aqui agora há pouco? Uma pessoa que faz recolhimento íntimo não quer dizer que ela está hibernando. Parece, mas não é. Agora, uma pessoa pode olhar e falar, não, sei lá, você não está hibernando. Nunca se sabe. Hibernando que eu estou falando é o seguinte, anulado, inutilizado temporariamente, entrou em coma, está perdendo tempo. Outra coisa, muita gente que entra em coma físico não está hibernando. Sim. Vocês não ficam pensando que eu passei uma semana sem fazer nada. A hora que eu vim, joguei os aparelhos tudo fora, eu estava com a corda toda, estava sabendo tudo o que eu ia fazer. No entanto, foram 7 dias, foi quase 7 dias inteiros, foi 6 dias e tantas horas. Porque eu fiz a correlação com aquela questão assim, da teoria e da prática, né? A teoria vem antes da prática. Certo. Então, sempre que a gente adquire uma teoria que a gente não coloca ainda na prática, em algum nível a gente está hibernando ali. Não, mas isso é hibernação de ideia. Isso é outra coisa, não tem nada que ver. Eu estou hibernando uma opção de ideias que eu ainda não posso falar para vocês. É um outro nível, né? Isso é outra coisa, mas todo mundo tem. Isso aí é aquela parte do raso, do hollow, da sua bagagem. Tem uma parte que está no fundo da mala que eu ainda não mexi. É aquele fundo falso, que está escondidinho. Isso faz parte, todo mundo tem isso. Faz parte do serviço. Por exemplo, um dos assuntos que estava escondido aqui, que eu nunca tinha falado, claramente, foi a parapedofilia, que eu falei recentemente. E eu vou ter que trazer alguma coisa sobre isso agora, porque já está na hora. O povo já vai começar a entender isso aí. Que era muito confuso se a gente fosse mexer nisso. E outra coisa, você nunca viu falar nisso, do jeito que é que nós estamos falando. E outra coisa, a consciência não tem sexo? Lado A, professor Valdo. Sim. Voltando à reurbanização, o senhor comentou que quando a gente estiver como consciex, a gente vai estar podendo ajudar na reurbanização. A minha dúvida é se ainda, enquanto consciência, a gente chegar a atingir a OFIEX, a gente já vai estar ajudando na reurbanização? Não, a hora que você já faz estado vibracional, pensando nos outros, você já está ajudando na reurbanização. Não, Todo nosso trabalho da conscienciologia objetiva a reurbanização intrafísica, que é para colocar a escola na frente do hospital. Eu falo isso desde o Centro da Consciência Contínua, antes de a gente inaugurar ou estrear o Instituto. Sim, eu entendo isso, mas a questão é que nem o senhor estava comentando ali com o Luiz, de ir até a baratrosfera, então joga energia, ajuda, nesse sentido. Sim, isso aí ainda tem muito, né? Eu não sei como é que está hoje, porque já faz muito tempo. Sim, mas na década de 70, eu trabalhava nisso meses assim em seguida. A minha dúvida é se a gente tem condições de fazer isso enquanto consciência, se tivermos uma OFIEX. Precisa de ver se eles vão precisar e o que precisa na época. Eles vão ver os seus skills, seus talentos, seus potenciais, de acordo com a necessidade lá do momento. Mas que todo mundo vai trabalhar para a reurbanização, vai. Vocês podem preparar. Agora, não é só na próxima intermissão, não. As próximas vídeos, vocês todos. Isso aqui assina embaixo. Se vocês quiserem, pode usar nas próximas vidas, etc. Eu dou uma declaração. Vocês vão trabalhar na reurbanização inevitavelmente, irrecusavelmente, insubstituivelmente, irresistivelmente. O que mais? Arranja mais aí. Hein? Ad eterno, eu não sei. Não, ad eterno não é. Isso não. Aí, já entrou o padre da Igreja Católica. Vem cá, você viu o negócio, falar a propósito disso, você viu o negócio da Sicília? Que a máfia estava querendo agora renascer das cinzas, que a polícia deu tudo em cima, agora essa semana? Notícia hoje, está saindo aí. Negócio sério, a Cosa Nostra, um negócio bravo lá na Itália, eles querendo reviver tudo, com mais força.
Cecília. Professor Waldo, essa condição da pressão holopensênica que tem na baratrosfera, ela tem até certo ponto na dimensão humana em alguns ambientes que se vai e tudo, né? Sim. Existe isso, né? Existe os consulados e as embaixadas da baratrosfera. Mas assim, o que eu queria entender é o seguinte, a pessoa quando ela começa, em que ponto ela começa realmente a não, vamos dizer assim, se deixar levar por uma determinada pressão, no intrafísico e no extrafísico? Não, ela já começa na hora que ela começa a fazer assistência e quando ela tem coragem de enfrentar determinados lugares extrafísicos. Agora, quando ela vai, ela também sabe o tempo que ela tem, o timing. A coisa mais séria é o timing. Não, eu aguento tanto. Mas, por exemplo, uma pessoa que é desperta nessa vida humana aqui, ela conseguiria ficar quanto tempo numa baratrosfera? Isso eu não sei. Mas, por exemplo, mas ela teria também o seu limite, vamos dizer assim, numa baratrosfera? Tem. O próprio desperto. Eu mesmo já fui fora, já entrei em muitas coisas, mas agora é problemático. Mas você nunca demora muito tempo lá, não. Agora, quem é humano tem problema antes disso, né? E mais sério, né? Aquilo que eu falo, uma pessoa ficou fora do corpo meia hora, já começa a dar problema no corpo. Tem que preparar muito isso para não criar problema. Outra coisa que eu queria entender também é o seguinte, a relação dessa pressão que tem na vida humana interferindo na linearidade do pensamento da pessoa, no pensamento, né? Como é que pois é, mas isso, né? Extrafisicamente é isso que acontece. Extrafisicamente é isso. É intrusão. O que é intrusão? É intrusão. É a mesma coisa, só que... O heteroassédio é intrusão. É uma invasão, você está intempestiva, patológica, do seu micro-universo consciencial. Isso é que está errado. Você entendeu? Entendi. Mas aí eu queria fazer a correlação disso com a questão da dispersidade na vida humana. Sim. Porque é justamente na vida humana a pessoa ela tem mais jogo de cintura e mais autossuficiência. Com isso, ela consegue mais. Né? O problema todo é esse. Ela consegue mais. Agora, a pessoa vai evoluindo, vai caminhando, tudo isso. Agora, lembre-se, todo resgate extrafísico que é feito, nunca é feito por uma consim que dirige. A consim participa, ela é uma mini peça dentro de um maxi-mecanismo, mas é um maxi-mecanismo extrafísico que orienta isso. Eu nunca vi nada positivo que fosse assim. Você está entendendo? Sempre o negócio é mais em cima. Esse negócio da hierarquia evolutiva, lá da escala, nós não podemos fugir disso nunca. Aquilo ali, olha lá, tem que aguentar aquela barra lá, não tem saída. Professor Waldo. Sim. Aqui. Aonde? Agora, essa pressão... Você é A. Eu preciso. Agora eu vou começar a educar o meu povo com A, B, C, D. Agora, essa pressão ela faz parte do trabalho. Né? Todos nós vamos ter que passar por alguns momentos desses que a gente vai ter que fazer uma assistência nesse nível. Né? Não, vocês já estão fazendo. Sim. A hora, por exemplo, que você está no lugar, você está dando uma aula, uma pessoa entra em crise. Aquilo já está chamando você às falas. Você tem que mostrar para que você veio. Isso tudo faz parte do serviço. Faz parte do serviço. Mas aí eu vejo o seguinte, aí esse tempo, né, que você tem que passar lá na baratosfera... Não, isso aí a pessoa vai vendo com o tempo, ela mesma, depois ela vai ficando cada vez mais ousada. Porque ela aumenta a autossuficiência, né? Ela tem confiança no seu pulso. A tendência é aumentar o processo. Não, a tendência é aumentar cada vez mais. Exato. E eu já fiz resgate de todo jeito, eu não mostro aí o caso de vocês, um dos mais sérios que eu fiz foi do meu avô. 22 anos depois que ele dessomou. E aquilo que eu fiz lá, para mim foi uma vitória da história toda. Agora, foi um choque para mim, né? E eles sabiam. É que eu já também participei. E o que é engraçado é isso, o meu negócio de rapport com ele, por exemplo, poderia ir lá um evoluciólogo e pensar meu avô e tirar, por que eles não fizeram isso? Tudo tem sua razão. Você está entendendo como é que é? Então, essas coisas todas, eles olham muitos detalhes que nós ignoramos ainda. Eu já participei de um resgate de uma pessoa muito próxima a mim e eu, na hora, estava com o amparador e na hora que, no meio daquela consciência, muitos levantavam a mão e quando um levantou, eu pude pegar, né? Eu trouxe, quando eu reconheci assim, uma pessoa muito, muito chegada a mim. E aí isso é por causa da energia. Você cedeu ali por causa da energia. E aí então a pessoa ela pode chegar toda ignorante, mas a energia tem que ter relação. O amparador olhou para mim assim, esperou a minha relação emocional, né? Porque naquele momento ali eu que pegava naquele momento. Né? Aí entregamos direto, chegamos lá, vamos entregar o evoluciólogo. Aí
Chegou lá, estava aquele processo todo de energia assim, e foi entregue à consciência lá. Aí depois eu não tive mais. Mas realmente... É por aí que começa. É o processo. É a vida. Agora, para ver essas coisas é fácil. Por exemplo, o médico que atende pronto-socorro. É só você começar a pensar como é que eles atendem, como é que o paramédico trabalha ali. É mais ou menos uma coisa nesse sentido. É o pronto-socorro. Serviço de emergência, serviço emergencial. Sr. Valdo, aqui no B, B de bola, aqui. Toda a Comunex, ela vai estar distrita a algum planeta? Eu não sei, para mim não é não. Tem de todo jeito. Tem outras coisas mais sérias do que planeta. Seria distrito aqui, por exemplo, a galáxia? Para mim, o universo não é só planeta, não é só astro. Tem outras coisas atrás disso. A dimensão mental somática é distrita a alguma coisa? Ou essa já é toda solta? Não, a mental somática eu não sei. Isso que eu chamo do curso mental somática, a hora que chega, mas agora depois da consciência, eu não tenho ideia disso. Né? Isso para mim é mateológico, eu não entendo. E nesse caso da Comunex, o senhor pode falar um pouco mais? O que teria para ela ser distrita? Porque, por exemplo, Pombal, aquela da Rocelânea, Interlúdio, está tudo aqui, é o planeta Terra. O que teria diferente, muito diferente? O senhor chegou a ver alguma coisa? O nível. O nível. Você olha uma cidade pode ter 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, 300 mil habitantes, 1 milhão, 3 milhões, mesma coisa, é isso aí. Olha só a característica de uma cidade. Várias cidades próximas são diferentes. Olha só aqui em torno de Foz, a Grande Foz. Olha quantos núcleos que não tem nesse processo, todas essas comarcas, desses municípios. As centrais, seria isso? O Comunex que não a central, ela é um departamento de determinado lugar que atende determinados carentes, determinados assistidos, determinados desvalidos. Por exemplo, na Interlúdio tem alguma central? Lá tem mais ou menos umas coisas parecidas, mais ou menos nesse sentido, mas eles estão trabalhando com outras coisas mais sérias, isso aí é difícil. Agora, tem de tudo, você está entendendo? E muito mais do que isso que a gente pensa. Extrafisicamente é o mundo real, isso aqui é um mundo fictício, isso aqui é um mundo de ilusão, é o que a gente chama Maya, né? Só ilusão. Outro dia eu estava pensando, quando o senhor fala do processo da tradução, né, que é muito importante. No final das contas, acaba que nós somos tradutores, né, de uma realidade extrafísica o tempo todo, né? Mas quem não é? Não é isso. Quem não é? Talvez a Até o Serenão é tradutor. Mas a Ele traduz o quê? Ele traduz as coisas da Consciência Livre. O que é que o transmentor traduz? As coisas do Serenão. Está entendendo? Todo mundo traduz. A gente está no meio. Isso é que nós chamamos o intermédio, a interface. É o médium. A interface, a intermediação. Vamos intermediar as coisas. Agora, até um certo ponto, todos os processos de fazer as pazes, de equilíbrio, de evolução, dependem dessa intermediação. A vida é assim. Nós não podemos fugir do dever de ajudar as pessoas. É aí que entra o dever. É aí que entra a obrigação. Que a turma não gosta que fala sobre obrigação. Mas existe. O nosso professor Jean viajou já, né? Eu acho que já. Eu acho que já. Mas olha, quem é mais aí do A ou do B? Como é que nós estamos? Primo. Não, quando você falou da orismologia, sim. A função sua, você pega esses termos técnicos, você recebe do extrafísico e vamos dizer, traduz aqui. Não, eu recebi do extrafísico coisa nenhuma. Isso aí é porque eu já estudei demais, já li muito, bora. Não. Estou careca de tanto estudar, de tanto ler. Não, mas por isso que eu ouvi orismologia. Isso está no dicionário. Orismologia, você usa os termos técnicos adequados, é lógico, porque você estudou aqui. Sim, mas eu estou seguindo tudo dentro da ciência, até convencional nossa. Os insights que você recebe do extrafísico, o que você coloca como orismologia... Eu coloco aquilo que eu posso. Agora, hoje, por exemplo, eu estou estudando um negócio que está no Homem Pacífico, a distopia social. Esse nome foi o que... Isso já existe.
Mas agora, a distopia é perfeita em matéria daquele estudo que a gente tem que estudar. Que é a anomia, o processo da anarquia, o processo da desordem, o problema da perda da situação. Por exemplo, o Brasil já tem algumas áreas com distopia. Hoje mesmo eu vi a televisão que lá em São Conrado soltaram granada, parece 2 pessoas morreram, fecharam o túnel, a turma lá da favela não deixou os soldados passarem, foi um custo até eles liberar o túnel para passar. Agora veja, guerra civil em pleno Rio de Janeiro, zona sul, com os edifícios mais caros, e está lá, a favela da Rocinha em Polvorosa. Então, você analisou... E o negócio demorou meia hora com o túnel fechado, eles mostram lá a explosão de uma granada, quer dizer, guerra. Nós estamos nisso. Isso é a distopia social que existe há muito tempo. Então, você pegou alguma coisa, aconteceu aqui no intrafísico. Lógico, você tem que usar a terminologia daqui. Mas você recebeu uma ideia de lá, você tem que transformar... Tudo a gente vai transformando. Aí tem uma porção. Aqui. Por exemplo, Invex. Isso aqui, o que vai fazer? Mas lá você recebeu... Mas tem uma série disso. Uma informação que era uma outra coisa. Não, são as condições também, mas tudo você tem que adaptar aqui, porque senão ninguém vai te entender. Se a gente falar alguma coisa que já existe, o povo vai entender. Se falar uma coisa que seja extrapolar demais a realidade que está aqui, vai dar muito mais trabalho didático, pedagógico, para você explicar as coisas. Por exemplo, a hora que eu criei essa palavra pré-mãe, não é fácil, mas era o jeito. O povo começou a entender. Agora, outra coisa, cosmoética. Você sabe, quando eu falava em cosmoética, eu falava, não, isso é cosmética, não precisa de usar esse O. Mas não é. Você recebeu uma informação lá, sei lá, telepatia, seja o que for. Aí se transformou essa informação em cosmoética. Já, você tem que fazer aquilo uma linguagem acessível para o povo te entender. É sempre assim. Quando você fala em orismologia, que você tinha respondido, tem a ver com isso, não é? Tem. Agora, hibernante, aqui ó, esse verbete eu acho que não tem nada aqui novo, é tudo coisa que todo mundo já sabe. Inclusive os nomes da estrangeirismologia são todos normais. Existentiam vacuum, dolce far niente. Esse é para você, viu? Dolce far niente. Deixa com você. Sim. Aqui. Bom, não, eu acho que está claro então, né? Toda consciência, quanto mais lúcida ela tiver, mais ativa mentalmente, ela está fora da condição de hibernante, né? Por exemplo que o senhor deu aí, estava em coma... Você está dando um resumo perfeito. O senhor estava em coma, mas estava atuando fisicamente, estava lúcido. Então, não era, na realidade, essa condição de... Tem muito disso. Agora, ó, uma coisa séria é o seguinte. O negócio mais sério é se uma pessoa entra e ela entra numa condição de desequilíbrio devido ao veículo de manifestação dela. Então, ali, a pergunta que você vai fazer é o seguinte: ela está inutilizada temporariamente, ou ela está em ponto morto, ou ela está embaixo? Sabe como é que é? Sim. Como é que está? Ela está produzindo ou não? Então você vai ver gente que está inutilizado, gente que está produzindo 10%, gente que está produzindo 50%, e tem gente que está produzindo praticamente do jeito que era, até mais. Dependendo da lucidez. É que nem até uma própria consciência, como o senhor falou. Está na baratrosfera, sem lucidez nenhuma, e outras que estão ativamente trabalhando. Tem aquela menina que eu falo lá no Projeções da Consciência, que a menina saía do corpo e ela é totalmente, no caso, oligofrênica aqui, na parte física. E ela era de uma instituição que a gente fazia assistência. Então, a gente saía fora do corpo e falava assim, não, lá eu não apito nada, aqui eu sou alguma coisa. Então, ela era doidinha para estar se projetando, vivia se projetando, e ela conseguia fazer isso. Entendendo? Agora, ó, você há de ver eu estudar isso com cego. O cego era totalmente cego aqui. Ele saía fora do corpo e ele começava já a mudar as coisas todas. Eu trabalhei com cego por causa disso, porque para mim era fascinante examinar o cara que passava por cima de uma das maiores coisas que tem, porque a falta do sentido de da visão é uma das coisas piores que tem. Eu sei disso pelo seguinte: em todas as obras de assistência social que nós tivemos, quem
era mais fácil para pedir ajuda, era qualquer coisa de instituição, associação, instituto cego. Porque ninguém quer ficar cego. Está entendendo? Perfeito. Agora, eu só para chatear essa turma, quando tinha aqueles que eram muito recalcitrantes, eu falei assim, ó, eu vou tampar, colocar uma venda nos seus olhos e você vai andar comigo de venda nos olhos para você saber o que é um cego. Aí você vai começar a ajudar a gente. Aí os caras, assim, eu vendava a pessoa e vamos embora, vamos. Anda! Se o negócio estava plano, eu não pegava. Se tinha que fazer qualquer coisa, eu olhava como é que era. Vamos em frente, desiniba, vamos. Foi por isso que depois eu tive contato lá com o Benjamin Constant, o processo do Instituto, por exemplo, lá do Brasil Central. Você está entendendo? Isso para mim eu achava fascinante. A gente vê. Agora eu encontrei alguns que realmente, eu encontrei depois com eles fora do corpo. E era outra coisa. Então, aquela menina era apenas um exemplo que eu coloquei lá no Projeção da Consciência para ver como é que era. Se uma menina oligofrênica, ela sai e ela já consegue. Não, o melhor é que ela falou, não, lá eu não apito nada. Típico dela, da situação. Você está entendendo? Agora, no normal, ela nem conseguia falar direito, não. A situação era precária. Você está começando a entender? Então, o problema é de lucidez. Por isso que eu falo, o que é que nós devemos, todo mundo aqui, procurar o tempo todo e não perder de vista isso como objetivo. Alcançar lucidez. E o processo da evolução é isso, a lucidez o tempo todo. A lucidez. Quanto mais lucidez, mais consciencialidade. Quanto mais consciencialidade, mais evolução pessoal. Obrigado. Esse é o caminho. Obrigado. A pessoa vai caminhar para a cosmoética, para o prioritário, para a evolução geral, para o problema do max-mecanismo. Ela vai ser uma mini peça autoconsciente. Então, tudo se amplia. Agora, gente, na questão aqui, eu vou só dar uma lida na caracterologia. Sob a ótica da conscienciometria, eis, por exemplo, na ordem funcional, 6 categorias de hibernações do princípio consciencial quando hibernante. Consci, quando em estado de coma, intrafisicologia. Consciex, quando hibernando, imersa na baratosfera. Extrafisicologia. Animal, o subhumano hibernante no inverno rigoroso, que é da zoologia. Semente, a geradora do vegetal hibernando. A tamareira, o lótus, a botânica. Óvulo, o da mulher sadia. Vírus, reavivado depois de séculos. Você sabe, tudo isso já fizeram hoje, né? Pegar um vírus que estava lá, entrega as baratas, reaviva o bicho, começa a viver de novo, a voltar à vida. Então vamos entender que com isso aqui a gente tem uma ideia do que a gente quer dizer com hibernação. Agora, a consciência, tem aí uma pergunta que eu não sei. Eu vou perguntar para vocês, que essa aí eu não sei responder. Em que nível lá daquela escala evolutiva das consciências a pessoa já não tem mais jeito de ter hibernação nenhuma? Você que está aqui, que não fala nada, que está aí quietinha, ela vem, fica quietinha no lugar, não fala nada. O urubu observa tudo, mas não diz nada. O que você acha? Professor Folda, eu acho que a partir do nível da especificidade não cabe mais a hibernação, né? Olha, em termos, você acha que 100%? Eu acho que não dá, não. O evolucionário já pode ser, mas eu também tenho minhas dúvidas. À medida que nós vamos avançando na escala, você sabe, eu sou do princípio da descrença. E diminuindo a duração da hibernação. Mas ela não... Mas agora eu não sei. Outra coisa também séria. Agora uma pergunta mais cretina ainda. Quando a gente fala hibernação, nós estamos considerando 0 e 100% ou tem uma nuance? Tem um percentual? Pois é. Como é que fica isso? Então aí depende da abordagem que a pessoa está fazendo. Um processo de abordagem. Entende? Então com isso eu não posso falar que seja evoluciólogo também. Hein? Como é que é? Ciência contínua, somente o serenão chegaria daí nessa questão. Quando tiver que ressomar, eu acho não, que tem e aí eu tenho já um argumento para isso. Eu não respondo, não sei se é isso, mas o meu argumento é um só.
para mim, quem consegue vir aqui e passar naquele período lá que eu estou falando, é a terceira vez que eu falo hoje, vida fetal, e ele consegue manter lucidez, é só o serenão que consegue isso. Então, talvez seja aí que começa a situação. Ali já não tem mais hibernação. Por quê? Como é que faz? Alguém aqui acha que no período fetal você estava lúcido? Quem? É você ou não? Você está rindo muito aí? Foi você? Foi você? Como é que é isso? Então o problema todo é esse, não é fácil. Isso aí seria uma mega prova, não é isso? Estão pedindo demais, né? Isso nós não vamos pedir para ninguém não, tá certo? Já vai sair, né? Caso sério. Caso sério isso aí. Mas olha, o que é que ficou mal parado aí? Alguma coisa obscura sobre o assunto? Como é que nós estamos? A turma hoje tem alguém para falar alguma coisa? Hoje tem uma novidade grande aí, sabe o quê? A eleição hoje tem 17 novos. Vai ter uma briga entre vocês para escolher. São 17 verbetes novos. Valdo, então, dá para escolher, né? Cabe uma última pergunta? Pode, tem. Valdo, no verbete curso intermissivo, você termina na questionologia perguntando qual nível do curso intermissivo que nós... que você participou. Que eu participei. Que você, leitor ou leitora, não é assim? Avançado, mediano ou rudimentar. Que parâmetros que a gente pode utilizar para avaliar o nível do curso intermissivo? Para mim, o parâmetro, desde que você viu a conscienciologia, qual é o percentual de profundidade que você viu nisso, com a aceitação dessa história. E outra coisa também, que é que esse contato com essas ideias avançadas, esse contato está criando para impulsionar seu trabalho de voluntariado. Isso também eu acho que influi um pouco na história, muito sério. De modo que é por aí. Agora, eu acho que uma boa parte de vocês que estão assim muito salientes em matéria de voluntariado, vocês não tiveram curso rudimentar. Alguns desses que estão aparecendo muito, que já estão com as coisas tudo caminhando, essa turma que está escrevendo, toda desenvolta, desembaraçada, isso aí não foi curso rudimentar demais, não. Por exemplo, vocês acham que o Roberto Almeida teve curso rudimentar? Não teve. Você está vendo? É unanimidade? Vamos olhar. Tem consenso? Tem consenso, olha lá. Então, vamos exigir mais dele. Essa aqui é a... Quando ele está pensando que nós estamos elogiando, nós estamos julgando o cara no buraco. Então, vamos exigir mais do Roberto, tá certo? Agora, me conta, como é que você conseguiu aparecer aqui hoje? Eu não estou te entendendo. Você está fazendo Gazeta? Não. É ficar do horário, do horário lá, né? Você sabe que ele está com muito serviço agora, o negócio dele não é fácil. Não, é o almoço, você está na hora do almoço, sabe? O almoço dele é acompanhado de um certo debate, não é isso? Agora, vocês têm alguém para hoje para transmitir algum recado, alguma coisa? Então eu passo para você, porque acho que já está na hora, né? Bom, pessoal, vamos às pontuações da tertúlia. Foram 20 votos online, 20 perguntas respondidas online, 19 perguntas presenciais e assinaturas no livro de presença 123. Nós teremos em seguida o recado do tertuliário, Mabel Teles, Ieda e Marcelo Pasculin. Então vamos aos verbetes, são todos novos. Assistência do assistido, autoidentificação, carência insatisfeita, conhecimento prévio, contrariedade, exilado na própria pátria, imitação evolutiva, incompreensão, indústria paralela, mega perigo dos efeitos imediatos, mundo imaginário, parada produtiva, para-amizade, rotina redonda, técnica,
viragem do mega sediador, zoom mnemônico. Enquanto vocês fazem a votação, nós queremos dar o primeiro recado, que é do tertuliário. Nós estamos aqui já no laboratório novo, né, mas precisamos ainda arrecadar R$59 mil para então poder fechar as contas do tertuliário. Então foram criados vários projetos de cotas de pessoas que pudessem doar 10 mil, mas é livre, tá? A gente quer lembrar que a pessoa pode doar quanto ela quiser. Então, se a pessoa quiser doar, conseguir juntar um grupo para doar 10 mil, ou um grupo para doar 5 mil, ou quem quiser doar mais de 5 ou 10 mil, a gente agradece, né? Nós fizemos um esforço muito grande para estar aqui hoje, e a gente quer fechar esse trabalho com chave de ouro. Quem sabe a gente consegue arrecadar, então, os R$59 mil até o final desse ano. Tá certo? Mabel? Pessoal, queria convidar todos para a oficina que a Unescom vai fazer no congraçamento. É na segunda-feira, pela manhã, no auditório da Holoteca. Todos estão convidados. Obrigada. Em nome da equipe do programa Amigos da Enciclopédia, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que fizeram já a sua inscrição ao programa e também convidar a quem não fez ainda a sua inscrição e tem disponibilidade financeira para estar fazendo, que, se possível, faça a inscrição nesse mês ainda de dezembro, porque nós estamos com 344 amigos, faltam apenas 56 associados para a gente fechar os 400, que é a nossa meta mínima de associados para manter as atividades da Enciclopédia da Conscienciologia. Hoje nós temos aqui a Cristiane Ferraro para nos dar o depoimento dela sobre por que ela decidiu tornar-se amiga da Enciclopédia. Bom, a Ida me perguntou por que eu era amiga da Enciclopédia. Eu falei, nossa, mas que pergunta, assim, né? Parece meio óbvia, mas não é tão óbvio assim, né? Então, por que eu sou amiga da Enciclopédia? Desde que lançou o programa, me tornei amiga, porque o principal objetivo da Enciclopédia da Conscienciologia é ajudar na ProEx de todos nós. E a ProEx, como a gente sabe, foi feita no curso intermissivo. Então, eu vejo a enciclopédia como um meio da gente recuperar informações do curso intermissivo, valorizar o nosso curso intermissivo, permitir que esse trabalho seja concretizado aqui no intrafísico, né? A enciclopédia com todas as informações sobre evolução, sobre intermissivo que ela consta, e permitir que esse esclarecimento chegue até as pessoas, não só nós, né, que estamos aqui, mas outras pessoas que estão ressomando, que estão, enfim, acessando essa informação. Então, eu acho que quando a gente pensa em se tornar amigo da enciclopédia, né, a doar financeiramente, ajudar com dinheiro a enciclopédia, né, a gente tem que lembrar que dinheiro é energia. Então, na hora que a gente faz uma assinatura, a gente está dando energia para a Enciclopédia da Conscienciologia. Então, eu gostaria de, assim, convidar todos que têm condição, que sentem afinizados com esse propósito, que sejam amigos da Enciclopédia, que ajudem, sim, a Enciclopédia financeiramente da forma que vocês puderem estar colaborando. Quem quiser fazer a inscrição, pode se dirigir à recepção do CAEC, é ali que a gente faz as inscrições. Boa tarde a todos. 2 perguntas. Você, de fato, aplica no dia a dia uma técnica evolutiva? Ou você é partícipe da técnica do deixa a conscienciologia me levar? Segunda pergunta. É possível a existência de um inversor aposentado? Essas e outras perguntas serão respondidas no curso Formação do Invexólogo, que acontecerá nos dias 20 a 24 de janeiro de 2009, aqui no Discernimento, em Foz do Iguaçu. Convido a todos os tertulianos e teletertulianos a participar. Obrigado. Ganhou o verbete assistência do assistido com 21 votos. Obrigada e boa tarde.